Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E esta é mais uma aula do curso de Cálculo 1 da disciplina de Cálculo 1 para o curso de Sistemas da Informação. O tema deste vídeo são as derivadas das funções trigonométricas. O nosso objetivo é mostrar como calcular as derivadas das funções trigonométricas. E antes da gente apresentar, o modo de calcular, a demonstração, a gente começa mostrando as fórmulas de imediato de como se calcula cada uma das derivadas das funções trigonométricas. Então aqui a gente apresenta a derivada da função seno de x, que é igual à função cosseno de x, a derivada da função cosseno de x, que é igual a menos seno de x, a derivada da tangente de x, que é a secante ao quadrado de x, a derivada da cossecante de x, que é menos cossecante de x vezes a cotangente de x, a derivada da secante de x, que é secante de x vezes tangente de x, e a derivada da cotangente de x, que vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Agora, nós vamos mostrar como calcular a derivada da função seno de x. É importante notar que se a gente apresentar a demonstração da fórmula da derivada da função seno de x e da função cosseno de x, então nós podemos obter as derivadas restantes utilizando as fórmulas de cálculo de derivadas, como, por exemplo, a derivada da tangente de x é a razão entre a função seno e cosseno de x. Então, a gente aplica a fórmula da derivada da razão de duas funções, deriva, então, no numerador, derivada do numerador vezes denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador dividido por denominador ao quadrado, e trabalhando a expressão no numerador, nós ficamos ao final com a expressão secante de x. Isso também será demonstrado logo abaixo, e esse procedimento pode ser retomado para o cálculo dessas derivadas aqui, tá? Da secante, da cossecante e da cotangente de x. Então vamos primeiro ao cálculo da derivada da função f de x igual a seno de x. Nós começamos pela definição de derivada, como sempre, e escrevemos então que a derivada de uma função f de x é o limite, quando h tende a zero, da função efetuada em x mais h, menos a função efetuada em x, dividida por h. Aqui nós temos então esta expressão. E para procedermos com o cálculo, nós abrimos esta função seno de x mais h usando a definição da derivada do seno da soma, de um argumento. Seno de uma soma. O seno de x mais h fica seno x cosseno h mais seno h cosseno x menos seno x dividido por h. Quando nós fazemos esta expressão aqui, agora nós podemos pegar este seno x e colocar em evidência com este aqui. E ficamos com seno x em evidência, cosseno h menos 1. Mais este termo que fica como está. E aí nós temos essa razão, nós desmembramos esta razão, numa soma. Então ficamos com seno x em evidência, cosseno h menos 1 dividido por h, mais cosseno x, seno h dividido por h. O limite de uma soma é a soma dos limites, conforme escrito aqui. Tá? E aí resta, então, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Importante notar que aqui o seno x é uma constante porque nós estamos variando o h, o passo h, o infinitésimo h. Então, nós podemos tomar esse seno de x para fora do limite como uma constante. E resta-nos, então, calcular este limite aqui, quando h tende a zero, de cosseno h menos 1 sobre h, ou seno de h dividido por h. Tá? Então, são dois limites que nós queremos calcular.
para podermos definir a derivada da função seno de x. Para calcularmos esses dois limites, nós vamos lançar mão de uma intuição geométrica. Nós começamos, então, para fazer esse cálculo, pensando aqui nesse primeiro limite, que é o limite, quando h tende a zero, de seno h dividido por h. Este limite, para calcular esse limite, a gente olha para esta figura aqui. Então, esta figura tem um arco de círculo, tá? Um arco de círculo correspondente a um ângulo θ, e o raio deste círculo vai ser 1, então do centro do círculo até o ponto A ou ponto B, a distância é 1. Nós podemos também definir um retângulo aqui, né? Nós temos essa linha aqui, que é a altura do retângulo, do triângulo, perdão, retângulo não, triângulo, né? Nós temos essa linha aqui, que é a altura do triângulo OBA, né? Essa linha BC, ela é menor que esta aresta do triângulo OBAO, né? Então, nós podemos escrever que BC é menor que AB aqui. Agora, nota, essa linha é reta e aqui a gente tem uma curva. Esta curva é maior, né? A curva, o arco AB, é mais longo que a linha, né, AB. Então, nós vamos dizer que a linha AB é menor que o arco AB. Essa linha AB, esse arco AB, por sua vez, é menor que esta conjunção de linhas aqui, AE mais BE. Então, a linha BE mais a linha AE, essas duas linhas são mais longas, né? Então, o arco AB é menor que a soma AE mais BE. E a soma aqui, veja, esse ângulo é reto, né? Então, a gente tem um triângulo retângulo, então esse cateto aqui é menor que a hipotenusa do triângulo retângulo BDEB, né? Então, o AE mais BE é menor que AE mais DE, que é igual a AD. Como vocês podem notar, né, eu aqui fiz o desenho não ficou numa boa proporção, então esse tamanho aqui ficou estranho, mas ele deveria ser igual, tá? Voltemos agora, né, a esta desigualdade aqui. Veja, isso aqui é uma desigualdade relativamente longa, mas a gente pode usufruir dela. Por exemplo, vejam só, a linha BC, o que ela é? Ela é o cateto oposto ao ângulo θ, né? Então, BC, que é o cateto oposto, é igual à hipotenusa, que é OB, vezes o seno do ângulo θ, tá aqui, tá? Como OB também é o raio do círculo, né? Então ele vale 1, e aí a gente simplesmente escreve que BC é seno θ. Já o arco de AB é o raio do círculo vezes o ângulo θ correspondente, né? Então o arco de um círculo, o comprimento do arco do círculo é o raio vezes o ângulo. Bom, o raio do círculo é 1, então fica simplesmente o arco AB tem comprimento igual a θ. Por último, nós vamos pegar esse comprimento AD aqui, né? Este comprimento AD, veja só, aqui também tomando esse retângulo, né, ODAO, então o cateto AD, né, esse aqui é um ângulo reto, o cateto AD é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, nós podemos escrever que AD é igual a OA, que é o cateto adjacente, vezes a tangente do ângulo θ. OA vale 1, né? Porque é o raio do círculo, então ficamos apenas com tangente de θ. Então, essa frasezona aqui que a gente escreveu, né, essa desigualdade, a gente vai omitir alguns termos dela, né, como o termo AB e o termo AE mais BE, e a gente vai escrever assim, BC menor que arco AB menor que AD, o que implica em BC é seno θ, o arco de AB é θ e AD é tangente de θ. E essa desigualdade nós podemos reescrever
dividindo termo a termo por seno de θ. Então, ficamos com 1 menor que θ sobre seno de θ, menor que tangente de θ sobre seno de θ, que é tangente de θ é seno sobre cosseno, então simplifica o seno, ficamos com 1 sobre cosseno de θ. Tá? E agora a gente consegue utilizar o teorema do confronto nessa desigualdade, né? Então nós tomamos o limite em que θ vai a zero de 1, que vai dar o próprio 1, e tomamos o limite quando θ vai a zero de 1 sobre cosseno de θ. Cosseno de zero é 1 também, né? Então estamos aqui. Então, se a extremidade à esquerda e a direita, o termo da esquerda e da direita na desigualdade vale 1, no limite em que θ vai a zero, então o teorema, o elemento central, né, o θ aqui, θ dividido por seno de θ, também vai a 1, quando no limite em que θ vai a zero, ou invertendo, né, a razão, o limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h é igual a 1. Tá? Então, nós podemos colocar aqui que este limite vale 1. Então, este limite vale 1. E aqui ficamos, então, só com o cosseno de x. Perfeito. Agora, temos o segundo termo. Aqui tem um número 1 aqui que não deveria estar um número 2. Vamos fazer isso rapidamente. Aqui eu coloquei o número 2, eu vou só atualizar o nosso PDF. Então, está aqui o nosso número 2. Vejam só, agora a gente quer o limite de quando h tende a zero da expressão cosseno de h menos 1 dividido por h. Para calcular esse limite, nós procederemos da seguinte maneira. Primeiro, vamos multiplicar por 1, né, usando a expressão cosseno de h mais 1 dividido por cosseno de h mais 1. Esta multiplicação, este produto, né, resulta nesta expressão aqui, tá? Cosseno ao quadrado de h menos 1, dividido por h, cosseno de h mais 1. E este limite, quando h tende a zero, fica menos seno ao quadrado de h, né? A gente usa aquela identidade famosa da trigonometria, 1 igual a seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h. E embaixo fica tudo como estava. E agora, vejam só, nós podemos desmembrar essa expressão seno ao quadrado de h como seno de h vezes seno de h. E aí a gente abre, né, esta razão tomando um menos seno de h sobre h de um lado e o seno de h sobre cosseno de h mais 1 do outro lado. Tá? E o sinal de menos do lado de fora aqui. O limite de um produto é o produto dos limites, como está escrito aqui. E aí o interessante é que este cara nós sabemos qual é o limite dele. Né? Quando h tende a zero, vale 1. E este cara aqui, vejam só, quando h tende a zero, o cosseno tende a 1. Então, no denominador, ficamos com 1 mais 1, que vai dar 2. E no numerador, seno de h, quando h tende a zero, é 0. Então, esse termo vale 0. E nós ficamos, então, com este resultado. Tá bom? Então, por último, nós mostramos, né, que o f', retomando o f' de x igual a seno x, limite quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno x vezes limite quando h tende a zero, de seno h sobre h, que vai dar o próprio cosseno de x. Só tem um último detalhe aqui que eu deixei passar, né, e é importante retomar. Vejam só, se nós fôssemos calcular este limite sem fazer nenhum esforço, né, sem fazer essa ginástica, nós veríamos o seguinte. Vejam, se nós tomarmos o limite quando h tende a zero, aqui, né, deste quociente, quando h tende a zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0 em cima, 0 embaixo. E aqui vai valer o mesmo, né? 0 em cima, 0 embaixo. Então, ele vai dar uma indeterminação. A gente não sabe calcular o resultado deste limite. Por esse motivo, nós temos que fazer todo esse procedimento que a gente faz aqui antes de chegar ao resultado final para a fórmula da derivada.
da função seno x. Tá? Bom, com isso eu vou encerrar esta primeira parte do vídeo e a gente volta logo mais para a segunda parte. Um grande abraço e até já!